eu vou orar no final, tá bom? Tem umas orações aqui para fazer, eu oro no final. Abra suas Bíblias lá em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos começar a entender agora algumas coisas que acontecem, algumas condições que nós temos que passar para nós conquistarmos Hebrom. Tem pessoas aqui que têm Hebrom e talvez ele está enxergando muito longe Hebrom. Está tão distante. Eu acho que eu não vou conseguir. Talvez as dificuldades que eu tenho que vencer ainda são muito grandes. São gigantes. Eu estou quase desistindo disso. Por quê? Porque já faz muitos anos que eu estou nesta peleja. E eu estou assim, preocupado, porque cada vez eu vejo mais distante. Eu não vejo mais perto de mim. Tem pessoas que estão sofrendo aqui com coisas do passado que não saem da cabeça. E muitas vezes vem, em determinadas situações, e traz aquela dor, aquele ressentimento, aquela raiva, aquela angústia. E eu digo para vocês que isso não provém de Deus. Deus não traz essas coisas para a gente. Somos nós que buscamos lá. Uma vez a pastora, a gente está falando de um monte de caixinha que abre quando você tem alguns disparos aí de memórias. Eu acho que essas caixinhas aí, a gente tem que passar um durex nela para elas não abrirem nunca mais na nossa vida. Mas é assim que Deus faz. E eu quero dizer para vocês o seguinte, essa palavra aqui vai dar início, nossa, está chegando um monte de recado aqui, mas depois eu vejo tudo isso aí. Eu vou ler a palavra para vocês e vocês vão entender. Vamos lá. Capítulo 17, a partir do versículo 49. Diz assim a palavra de Deus. E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra desse lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém, igreja? Amém. Vamos entender o contexto? Vamos lá. Davi é chamado para participar de uma guerra? Não. Ele foi levar comida para os irmãos. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que, independente do que aconteceu com Davi para ele chegar até ali, nenhuma batalha que vocês tiverem para conquistar alguma coisa, só vai ser importante o final. Aqui nós sabemos que o final foi um gigante caindo com uma pedra cravada na testa e perdendo a sua cabeça. Mas essa parte do final não é a mais importante. O final, na verdade, ele sempre vai ser a consequência daquilo que você fez antes. E para você fazer isso antes, você tem que entender como é que Deus age na sua vida para te preparar. Vocês querem ver? Vamos lá. Abram as suas Bíblias lá no... acho que 2 versículos antes. Espera, deixa eu ver aqui. Pronto. 1 Samuel 16. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Mas antes eu quero falar. O povo de Israel, depois de uma vitória onde caiu trovoada sobre os filisteus, pediram um rei. E Samuel estava ali julgando aquele povo, direcionando aquele povo. E aí, Deus vai falar, não, constitui um rei para eles. E aí vai entrar o rei Saul. O rei Saul ficou como rei, algumas vitórias, algumas besteiras que ele fez, e aí ele perdeu, Deus não queria mais que ele fosse rei. E aí Deus vai falar assim para Samuel, Samuel, por que você tem tanta dó de Saul, uma vez que eu já o rejeitei? E aí Samuel falou assim, mas o que eu vou fazer? Ele falou, tá, pega as suas coisas, pega o chifre aí, enche de óleo e azeite aí, e você vai procurar Jessé o belemita. Você vai até a casa dele. E quando você chegar na casa dele, você vai fazer segundo o que eu disser para você fazer. Aí foi Samuel. Com o chifre na mão, azeite na mão, chegou na casa de Jessé. Hoje eu vim sacrificar aqui um cordeiro para essa família aqui. Chama todos os seus filhos para estarem presentes. E aí vai acontecer o seguinte. Um a um vai se apresentar Samuel. E aí no versículo 6 diz assim, ó. 1 Samuel 16, 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe. E disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Cara fortão, cara de brabo. Porém o Senhor disse a Samuel,
Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí, passando 2 versículos depois, lá no versículo 11, nós temos uma outra situação. Passaram-se todos os filhos de Jessé, e Deus falou para Samuel, não é este, também não é este, também não é este, 7 filhos. E aí Samuel perguntou, não tem mais nenhum moço? Diz assim lá no versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? Ele disse, não, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? Olha o que eu quero colocar para vocês. Samuel chegou, viu Davi, o Senhor disse assim, unjam. É este. Da mesma forma como você, quando chega na igreja, você aceita o Senhor Jesus e você aceita assim, pronto, agora eu tenho o meu Senhor e Salvador. Aí a palavra vem o seguinte, olha, eu te darei poder e autoridade para você pisar na serpente, expulsar demônios, fazer tudo. Aí toda a autoridade que Jesus tinha passou para nós e disse ainda mais, você fará obras maiores que as minhas. Aí você fala assim, o que Jesus colocou sobre nós? Uma unção poderosíssima. E essa unção está em todos vocês que aceitaram Jesus. É como se fosse uma coisa automática. Você aceitou Jesus, você começa a ter uma restauração da sua vida. E você começa a conhecer a palavra. E a palavra começa a entrar dentro de você. E o Espírito Santo já está aqui rondando. Opa, eu não estou ainda batizado pelo Espírito Santo, mas eu estou sentindo algo diferente. A sua vida começa a se transformar quando você permite que a palavra entre dentro de você. E que você comece a entender a palavra. E quando você entende a palavra, aí o Senhor começa a mudar a sua vida. As pessoas vão perceber diferença em você, vão ver que você está diferente. As pessoas vão enxergar algo diferente em você, e algumas vão te falar, cara, você está tão diferente. É Jesus na minha vida. Eu deixei ele entrar. E aqui ele já fez morada. E aí quando acontece isso com Davi, Davi vai começar a sentir a presença de Deus. A palavra diz assim que ele já foi carregado pelo Espírito Santo no dia da unção. O método que eu fiz aqui foi que, para Davi ser rei, ele tinha que ser preparado. E Deus preparou ele através dessa unção, o Espírito Santo preparou ele através dessa unção, e ele só estava esperando chegar o momento dele. Mas entenda uma coisa, todo mundo que recebe a unção de Deus vai ser perseguido. O diabo está lá fora, ele quer fazer o seguinte, ó, você ungiu esse aqui, você vai ver, esse aqui vai desistir, esse aqui não vai crer. Esse aqui vai fazer coisa errada. Esse aqui vai chegar na igreja lá, aleluia, aleluia, mas lá fora só faz desordem. Só faz coisa errada. Esse aí, eu vou tomar conta dele lá fora do portão da igreja, da porta da igreja. E quando ele chegar em você, você vai ver, ele vai ficar incomodado, não vai ficar sentando, não vai prestar atenção na palavra, não vai absorver nada. E aí acontece que essas pessoas, elas estão, neste momento, rejeitados por Deus. Porque se elas não estão fazendo a vontade de Deus, elas estão fazendo a vontade de quem? Às vezes a gente brincava assim, quando a pessoa fazia uma coisa errada, rapaz, quem está te usando agora, hein? Porque quando faz coisa errada, não é Deus não. E a gente pensa assim, as pessoas rejeitadas, ou aquelas que estão neste momento rejeitadas, elas vão fazer coisas terríveis para aqueles que receberam de Deus uma unção e receberam de Deus um propósito, e estão sendo restauradas, e estão começando a entender que Deus vai usá-los para obras muito maiores do que a que Jesus deixou. E essas pessoas, elas são o alvo. Por quê? Porque essas pessoas que são usadas, elas vão tentar de qualquer maneira tirar toda a motivação, tirar toda a certeza, e falar para você, olha, isso é besteira, não vai acontecer na sua vida. Ou, olha, nessa igreja aqui... Isso é conversa. Você vai ver. Daqui a pouco vão fazer coisa errada aqui, vocês vão ver. Isso aqui não prospera não. Olha, sai daqui. Vamos para outro lugar lá. Vamos para o batuque lá. Que batuque? Repreende.
E as pessoas, tem algumas, que por não conhecer e não entender a palavra de Deus, e não ter sabedoria e discernimento, elas vão. Por que vão? Vão porque, às vezes, tem laços de amizade, tem respeito, mas está faltando discernimento. E por que está faltando discernimento? Porque, se você vê que aqui tem um buraco, a pessoa, não, pode ir, o buraco é raso. Eu vou então. Não, vai, vamos junto comigo. Não, vai você primeiro, tá, puf, cai lá embaixo. Não, não pode ser assim. E é por isso que eu falo, que pessoas rejeitadas em algum momento, vão querer aumentar o número de rejeitados. E nós não podemos permitir isso, nós temos que aumentar o número de aprovados. E aí vocês vão entender por quê, olha só, vamos lá. Vamos abrir nossa palavra em 17, 1 Samuel 17. Deixa eu ver se está na sequência certa aqui. Tá. 17, a partir do versículo... Eu vou começar um pouquinho antes. A partir do versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Jessé vai falar assim, Davi, vai levar o alimento dos seus irmãos que estão lá na batalha. A batalha era contra os filisteus. De novo. E aí, vai Davi com os alimentos lá, tá? Vai entregar lá e começa a ouvir um burburinho. Olha só. A partir do versículo 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram dele. De quem eu estou falando aqui? De Golias, o gigante filisteu, que estava ali humilhando o povo de Israel. E temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha. E fará livre a casa do seu pai em Israel. Aí Davi, passando, tá todo lá com a comidinha dos irmãos, ouviu o finalzinho, aí não entendeu direito, queria saber mais, aí depois perguntou. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só a autoridade que Davi já tinha. É importante você saber isso aí. A autoridade vem de você entender que a unção de Deus sobre a sua vida está sobre você. E se você tem essa unção, e se você aceitou o Senhor Jesus, e você tem poder e autoridade para tudo aquilo que Jesus disse que você tem, então você tem. Ninguém vai tirar isso de você. Olha a autoridade dele, um menino, 13, 14 anos. E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra dizendo, assim farão o homem que o ferir. O pessoal contou a história de novo, olha, o rei vai dar esposa, vai dar a filha dele, vai fazer rico, vai... E ouvindo Eliabe, olha só, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Ele disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Aí continua, e desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, e anunciar a Saul que mandou chamá-lo, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá. O que acontece aqui? Tinha promessas para quem fosse lutar contra o gigante. Alguém queria lutar? Não, o cara tinha quase 3 metros. Todo mundo do exército falou, não, esse cara está doido, só de armadura dele se cair em cima de mim, eu já fico soterrado pela armadura dele. E aí não tinha ninguém que fosse se colocar diante de Saul para vencer essa batalha. Aí Davi, menino, olha, se falei o seu coração, não, eu vou lutar contra esse incircunciso. E aí ele vai falar assim para Saul. E aí é que tem um argumento interessante, gente. Deus prepara você antes de você vencer a batalha. E você tem que prestar atenção nesses detalhes, porque Deus está te preparando agora, nesse exato momento, para você entender que você vai vencer a batalha. Só que você já tem as estratégias, mas não colocou em prática ainda. Mas vamos lá, olha só. Aí ele continua aqui, ó. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas, no versículo 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, ele livrava-a da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria, eu matava.
Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E aí disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor vai contigo. O rei, covarde, que não queria nem se levantar para ir contra o filisteu, ele pegou um menino e falou: vai, o Senhor é contigo. Sabe por quê? Porque quando você usa a sua autoridade, não importa qual é o seu tamanho, não importa qual é o seu cargo, não importa qual é o seu status, não importa qual que é a sua situação financeira ou qual é a condição da sua fala, porque Moisés era gago e libertou Israel. Você não tem limites. Quando Deus quer usar você, não importa. Ele vai usar você do jeito que você é. E ali está aquele menino ali, eu vou. Aí vai colocar a armadura nele e acho que o menino só ficou aparecendo a cabeça aqui, que não cabia a cabeça dele. Aí ele tirou tudo e falou: não, eu vou assim. Sabe o que ele fez? Pegou 5 pedras no riacho, pegou a sua funda, colocou aqui as pedras e foi para a batalha. Aí você pensa assim: as coisas de Deus são loucas para aqueles que não acreditam que Deus, quando quer fazer milagre, faz. E por que são loucas? São loucas porque você imaginaria que um moleque de 13, 14 anos iria pegar uma funda para lutar contra um gigante totalmente armado, um dos maiores do exército filisteu? Você imaginaria que dali sairia alguma coisa positiva? Pois é, o povo de Israel ficou olhando. Ele vai ser dilacerado. Aí vem o gigante. E o gigante, eu quero colocar para vocês, que são todas aquelas pessoas que vêm sobre você e te desanimam, e tiram a sua fé, e diminuem a sua fé, e te afastam da sua fé, e às vezes até te desconectam da igreja que o Senhor tem abençoado você, que o Senhor tem falado com você. As pessoas te arrastam daquele meio onde você estava buscando Deus, daqui a pouco, não, vem aqui, vamos para cá, sai, desvia aqui. Não, atalho nunca leva você no objetivo final mais rápido. Atalho nas coisas de Deus é perda de tempo. Você pode pegar um atalho nas pistas aqui, mas nas coisas de Deus você não tem atalho. Se a direção é essa que o Senhor colocou a bênção, você siga em frente, porque ali você vai conquistar a bênção do Senhor. Não tem atalho. E aí nós entendemos aqui o seguinte: Davi foi com a funda e foi com as pedras. Aí vem o gigante. Você pensa que o diabo tenta só uma vez? Eliabe foi o rejeitado, o primeiro que apareceu na frente de Saul, e Deus falou assim: não, esse aí eu o tenho rejeitado. Não poderia vir coisas boas de Eliabe. Eliabe não gostava de Davi. E aí ele vai falar uma coisa para Davi, e Davi fala: por acaso tem algum mal no que eu estou dizendo? Esse cara vem aqui afrontar a gente. Ele sentia muito mais por Israel que o próprio Eliabe. Por que o Eliabe não se colocou para lutar contra o gigante? Porque era covarde. E também, não tinha Deus nele. É simples assim. O diabo não vai colocar um dos dele para lutar contra aquele que ele levantou. Não vai. O diabo também não é burro não, gente. Se tem alguém do diabo te perseguindo, tenha certeza. Essa pessoa não vai chegar a outras pessoas que não têm Deus para brigar com aquele que já pertence ao diabo. E o diabo, ele usa muitas pessoas contra nós. E eu digo para vocês, por um tempo determinado, porque se vocês quiserem, vocês também podem mudar a vida dessas pessoas. Hoje ela serve o diabo, mas a sua diferença e a sua referência e a sua forma de você agir pode mudar o pensamento dele. Porque você vai ser abençoado, ele não. E ele vai falar: poxa, eu não sou abençoado, mas ele ali que não faz nada é. Eu quero saber qual é o caminho que ele trilha ali, porque eu tenho que mudar minha vida. E vai chegar uma hora que vai estar no fundo do poço e vai pedir: alguém me ajuda. Sabe quem vai ajudar? Você, que não vai guardar mágoa no coração. Porque Deus diz assim: amar e o próximo como amar é você mesmo. E se você ama as pessoas, independente do que elas fazem com você, isso é amor de Deus. E isso é tapa na cara do diabo. Porque o diabo acha que você, agora que está no buraco, eu quero enterrar ele lá. Não, o diabo pensa que você vai fazer isso aí. Mas você que tem Jesus no coração, que conhece a palavra de Deus, não, você vai falar: ei, meu irmão, me dá sua mão aqui. E quando você tirar dali, a pessoa vai olhar para você: poxa, mas por que você fez isso? Você era a última pessoa que eu esperaria que me ajudaria. Ele falou: não, a última pessoa ainda não sou eu, é Jesus. E aí você pode falar isso. E a pessoa vai entender que aquilo ali você não fez para fazer uma média. Você fez porque você entende que Jesus ensina isso para a gente. As pessoas precisam de salvação lá fora. Às vezes falta a gente falar um pouquinho mais da parte que a gente vê na igreja, os testemunhos, as coisas que acontecem. Gente, ontem foi maravilhoso o evento. Eu não contei, eu cheguei a 220, aí eu parei de contar, porque o pessoal fica levantando e andando, aí você fica: ai, caramba, eu contei aquela, eu não consegui contar.
Mas tinha muita gente, fora os que tinham lá fora comendo, né? Pensa num povo para comer, cara. É sério, gente. Enquanto estava no louvor, às vezes o pessoal saía para ir comer. Aí quando voltava para ouvir a palavra, tinha uns que, na hora da palavra, saía para comer. Então eu entendi que tem gente que gosta de louvor, tem gente que gosta de palavra. Mas é assim mesmo. Aí veja só, Davi, ele chega aqui e o gigante vai falar isso aqui para ele, ó. Dá uma olhada só. No versículo 42 do capítulo 17. Olha o que o gigante vai falar, gente. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou. Disse mais o filisteu Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A autoridade de Davi ali, gente, estava assim, aflorada de tal forma, que ele olhou assim, você vem com espada, escudo, vem com tudo, lança. Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava passando a autoridade de Deus, agora é eu e o Senhor, contra ele. Por quê? Porque eu fui ungido, e eu creio que o Senhor é comigo, e o Senhor está comigo, e Ele está à minha frente. Aí vem, o gigante, ele vem assim, querendo fazer o seguinte, eu vou falar isso aí, ele vai desistir, porque se ele não tiver a fé, que ele pensa que tem, ele vai desistir, porque eu vou bradar e falar, você acha que eu sou um cão? Ele deve ter falado bem alto, bem grosso, porque é cara grandão, né? E ele não assustou Davi. Davi só pegou mais vontade de ir contra ele. Aí vem o gigante vem correndo com a espada na mão, e Davi vai pegar uma pedrinha assim, coloca na funda e começa. Quando o gigante está chegando perto, que joga a lança, Davi na testa do gigante. Aí ele cai daquela pedra cravada aqui, morre. Aí Davi corre nele lá, vai pegar a própria espada dele, hein, e vai cortar a cabeça dele. E vai levar a cabeça dele para o arraial de Israel. E ali começa o reinado de Davi. Porque a unção que estava sobre ele tinha dia, hora e data para acontecer. E Deus tinha preparado ele antes, por quê? Porque ele ia enfrentar um gigante. Deus mandou leão, Deus mandou urso. E Davi estava preparado, sabe por quê? Porque Deus preparou ele antes. E eu vou dizer para vocês o seguinte, a vitória não vem se você não estiver preparado. Você tem que buscar preparação. Você tem que buscar a sabedoria de Deus. Você tem que analisar as estratégias, você tem que pensar o que vai acontecer. A sua vitória só vai vir quando você idealizar a sua vitória e falar, meus passos vão ser esses. Davi não sabia que isso ia acontecer. Mas nós sabemos que vai acontecer, porque nós já conhecemos a história de Davi. Então, se tem uma estratégia para nós seguirmos, é o seguinte, Senhor Deus, me dá sabedoria, mas a sabedoria na qual eu possa discernir. E aí eu vou saber usar todo o poder e autoridade que o Senhor tem me dado. E é assim, gente, que a gente conquista Hebron. É assim que você vai conquistar aquilo que você tem colocado diante de Deus. É assim que você vai conquistar aquilo que você já está buscando há muito tempo. É assim que você vai chegar aqui nesse altar e falar assim, eu quero testemunhar aqui, eu tive uma vitória. E eu tenho certeza que essa vitória foi porque eu aprendi que as coisas de Deus necessitam de preparo. As coisas de Deus, a vitória começa antes de você tê-la. E você tem que entender assim. Amém, igreja? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar agora. Eu não sei nem que horas que eu comecei, mas da forma como eu programei, eu sei que eu vou terminar. E eu quero terminar sabendo o seguinte, que vocês vão sair daqui abençoados, vocês vão sair daqui cheios, e vocês já estão ungidos já no nome do Senhor Jesus, para que você possa sair agora preparado de que a promessa que Deus coloca sobre você hoje, ela pode acontecer as vitórias a partir de amanhã. Eu sei que na mente de vocês está passando um monte de coisa que vocês deveriam se preparar. Deus está colocando na mente de vocês, olha, realmente, Davi foi ungido antes, Davi foi preparado antes, e Davi realmente venceu porque o Senhor estava com ele. Só quero orar para falar para vocês o seguinte, o Senhor está com vocês. E não tem ninguém que possa separar esse amor que Deus tem por você. Não tem ninguém. Não tem ninguém que possa te tirar dos caminhos do Senhor. A não ser que você queira ir, mas se você não quiser ir, perseverar naquilo que Deus começou como boa obra na sua vida, você vai ficar firme até o fim.
Porque se você não ir até o fim, você não conseguirá ver até onde Deus poderia te levar. E eu quero que você creia nisso, saindo dessa manhã aqui. Amém? Eu sei que vocês vão muito longe. Só vai depender do ânimo de vocês, da força. É como diria lá em Josué, ter bom ânimo. E como diz aqui também, olha, não temas, o Senhor é contigo. Não te assombras, porque eu sou o seu Deus. É assim que Deus fala. Então você só tem que estar pronto, disponível e preparado. Amém? Vamos ficar em pé, amada igreja? Eu vou orar, depois eu vou dar os recadinhos aqui, tá? Deixa eu dar os recadinhos antes de orar, vai. Vamos levantar um clamor pela vida da filha Magna. Doença na família, né? E porta de emprego. Isso aqui é a mesma pessoa? Mesma pessoa? Ok, Magna, nós vamos estar orando. É a sua filha, né? Ah, sua filha e seu genro? Tá, então... tá. Deus está... Tá bom, nós vamos estar orando sim, viu? Agora. E orar por Lúcia, irmã da Kátia. Ah, sim, também, né? Quase o mesmo problema, né? Rapaz, essa doença realmente ela tem afligido as pessoas, mas eu também já vi Deus curar. Então eu sei que a gente pode ver de novo, porque o nosso Deus que cura um, cura dois, cura três, cura quatro. Vamos colocar nossa fé nisso. Vamos orar, Senhor Deus, por essas pessoas. Gente, está aqui a filha da Magna e o genro dela, tá? A filha dela e o genro dela que está no hospital, está passando por recuperação. E também pela Lúcia, irmã da Kátia, ok? Feche os seus olhos, coloca a mão no coração. Vamos entronizar o Senhor agora e vamos fazer a seguinte. Vamos orar pedindo a Deus, clamando a Deus. Porque Deus pode liberar do céu uma palavra que possa mudar tudo. E eu sei que o coração de vocês hoje está tão preparado, tão bom para pedir um clamor para Deus, que com certeza Deus vai ouvir um brado de orações lá em cima. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, graças nós te damos, Senhor, porque estamos na sua casa e temos a oportunidade de clamar a Ti, Senhor Deus. Nós temos aqui pessoas, Senhor Deus, que pela fé que elas tiveram, Senhor Deus, pelos intercessores delas, Senhor Deus, vieram até a sua casa pedindo uma oração, Senhor Deus, para que o mal que está sobre elas agora caia por terra, Pai. E nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é Deus do impossível. As pessoas podem não acreditar, mas se o Senhor quiser, o Senhor muda, Senhor Deus, toda a direção que hoje já está pré-definida. Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor derrama a cura sobre ela, Senhor Deus, que o Senhor restaure agora todo tecido, todo órgão, Senhor Deus, que o Senhor possa agora agir, Senhor Deus, de forma poderosa, Senhor Deus, e que aqueles médicos que dizem que não tem jeito, Senhor Deus, para o Senhor tudo tem jeito. O Senhor é o Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem poder e autoridade, o Senhor rege a terra, Senhor Deus. Nós somos teus, Senhor Deus, pela nossa oração, pelo nosso clamor, Senhor Deus, eu peço, se compadeça, Senhor, dá graça e que a sua misericórdia venha sobre eles, Senhor Deus, e que eles sintam, Senhor Deus, a sua presença, que os teus anjos vão naquele lugar, que levem realmente, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, que o propósito deles mudam, Senhor Deus, e que eles hajam um testemunho para contar, todos eles, dizendo que até aqui o Senhor me ajudou, e o Senhor me sarou, e eu estou aqui agora para dizer as maravilhas do Senhor. Senhor Deus, usa eles, Pai, é o que eu te peço, no nome poderoso do Senhor Jesus. Abre portas de emprego também, Senhor Deus, para aqueles que estão pedindo oportunidade. Senhor Deus, coloca no melhor local. Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que essas pessoas sejam vistas, sejam reconhecidas e sejam muito bem utilizadas, Pai. Capacita cada um aqui, Senhor Deus, é o que eu te peço. Abra a melhor porta, Senhor Deus, que o Senhor só tem o melhor para nós. E aquele que pede, recebe, Senhor Deus. E aqui tem pessoas pedindo, Senhor Deus, e que o Senhor possa abrir as janelas do céu e as portas abrirem para essas pessoas. Abençoa eles, Senhor Deus, é o que eu te peço, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Agora eu quero orar por vocês. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor Deus. Você sabe, Senhor, que quando eu comecei a ler, eu não conseguia entender nada. Mas porque, na verdade, até eu, Senhor Deus, precisava talvez pedir um pouco de sabedoria e discernimento, porque a gente está aprendendo todo o tempo com o Senhor. E aí quando eu vi o resultado e falei assim, Senhor, eu me agradei muito disso. E aí aqui um pouquinho antes, eu não sei se foi a Cris ou se foi, deu uma palavra também em Samuel, texto um pouquinho antes. E eu falei assim, confirmação de Deus.
Se é a confirmação de Deus, não é para mim, é para vocês. Porque eu só vim trazer a palavra, mas também serve para mim, eu também tomo posse dela. Mas para vocês pode ser aquilo que faltava. Por isso, Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha sobre cada um aqui nessa manhã. Que essa unção, Senhor Deus, tenha poder e autoridade sobre a vida deles. E que eles recebam a sua sabedoria, o seu discernimento. E que as estratégias para vencer, Senhor Deus, e conquistar Hebron, esteja agora nas mãos dele. Que o Senhor possa andar na frente, preparar o caminho e colocar no coração deles a certeza que o Senhor é com eles e que o Senhor é o Deus deles. E que nada, 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 nada prevalecerá sobre eles, a não ser a sua vontade. E que a vitória esteja decretada sobre a vida deles. Faz com que eles sejam vitoriosos, Senhor Deus. E faz com que eles venham abrir a boca deles aqui na frente, Senhor Deus, para mostrar que o Senhor é o Deus dele. Para dizer assim, o meu Deus mudou a minha vida, o meu Deus me deu uma vitória, o meu Deus anda comigo, está comigo, e eu não me assombro com as coisas que Ele faz. E é assim que o Senhor sai daqui, é assim que você sai daqui nessa noite, com o Senhor dentro de vocês falando isso. Deus é contigo. Olha para a pessoa do lado e fala assim, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. E Ele não vai deixar você não, viu? Pode ter certeza disso. Amém? Vamos ver um louvor aqui, depois eu despeço vocês.